noite a todos, irmãos. Vamos agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, unidos no mesmo pensamento. Vamos mentalizar a nossa casa tão querida, nossa casa tão amada, e assim enchendo nossos corações de amor e de esperança, e limpando nossas mentes de tudo que é desnecessário. Estejamos com os nossos corações abertos para receber, entender e compreender os estudos dessa noite. Pedimos o amparo aos nossos irmãos da nossa casa tão querida. Pedimos o auxílio dos nossos irmãos. E pedimos o amparo da nossa irmã, que sempre nos orienta e nos ampara, sempre que necessitamos, nos mostrando sempre o melhor caminho a seguir. E assim, damos por aberto a nossa escolinha dessa noite. Que assim seja. Hoje, com o nosso irmão Fernando. Uma boa noite a todos. Então, o capítulo Apacenta, né? Que é uma passagem ali de Jesus em João, que está no capítulo 21, versículo 17, que é um capítulo muito interessante, que fala sobre a pesca, quando eles saem para pescar, quando Jesus pergunta, né, a Pedro se... Pedro, tu me amas? Né? Então ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Né? Então, pensando no título primeiramente, apacenta, dentro do meu entendimento, esse chamado do Cristo, né, àqueles que estavam com ele serve até hoje para nós. Porque eu compreendo que apacentar é semear a paz, é ser fraterno, é ser irmão, estender a mão àquele que necessita. Né? Novamente voltamos a falar de caridade. E no momento que a gente está, principalmente sendo espírita agora, estando dentro da doutrina espírita, tendo o conhecimento mais próximo de nós temos a possibilidade de apacentar muito mais. Claro que ainda precisamos nos apacentar. Eu preciso me apacentar primeiramente para obter essa condição e assim multiplicar entre todos aqueles que conduzi-los, né, a esse caminho. Mas eu gostaria de pedir a colaboração de quem puder nos esclarecer melhor, nos dar um outro ponto de vista a respeito do título ou da frase que vem logo abaixo, porque na verdade é um capítulo que nós vamos ter muito assunto para debater. Quem será o... Oi. Eu também compreendo que apacentar nos instruirmos, nos compreender, compreender na verdade os ensinamentos do mestre, né? E a partir disso, apacentar, quando a gente consegue entender, nos instruir, a gente consegue guiar-se no caminho que ele nos deixou para que a gente pudesse encontrar tudo aquilo que necessitamos do nosso aprendizado, mas sempre com aquela frase de que não estamos sozinhos. E sempre vai ter alguém para nos guiar, para nos instruir, para nos apacentar. Então eu acredito que é isso, assim, mas eu sei que tem muito mais. Sim, porque nós somos, na verdade, o rebanho do Cristo, né? Então, apacenta, falar assim mais no pé da letra, seria apacentar essas ovelhas, e nós somos essas ovelhas. Pode falar, seu Cláudio. Bom, eu
entendo do seguinte questão. Como Jesus sabia que com a saída dele do cenário, as pessoas iam ficar meio que perdidas. Então a rogativa dele ao Pedro era para acalmar e orientar, para dar continuidade ao apostolado, explicando, dando continuidade àquilo que Jesus esclarecia. Então, para que as pessoas não entrassem em pânico, porque agora não tem mais o pastor, vamos dizer assim, né? Sim. Na realidade, o Pedro, pode ver na continuidade da segunda frase ali, onde ele diz, o pastor do coração amoroso, ele pede para o Simão que continuasse o apostolado. Certo? Perfeito, muito obrigado. Quem mais gostaria de ler ali, iniciar a leitura para nós? E aí, nos ajudar nessa reflexão? Posso começar, né? Então pode ir. Apacenta as minhas ovelhas? Está em Jesus, né? João, capítulo 21, 17. Pelo que eu entendo, assim, o apacenta, acolhe, ensina. Então, o que nós estamos hoje fazendo aqui, nós estamos aprendendo para podermos ensinarmos aos nossos irmãos. Nós todos aprendemos um pouquinho, e esse apacenta acolhe, ensina, né? E esse ensina, esse apacenta é o alimento, né? O alimento que vem a ser esse evangelho, né? O evangelho de Cristo. Nós devemos sempre nos alimentar com as suas palavras, nos alimentarmos com o seu ensinamento, tendo seguimento do Cristo, porque pediu para o Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas, como o seu Cláudio falou ali, né? Não tu falou, né, Fernando? Nós somos as ovelhas. Né? Então nós vamos aprendendo a cada dia um pouquinho mais, e nesse um pouquinho mais que nós vamos aprendendo, nós vamos ensinando aos nossos irmãos, vamos transmitindo o que nós aprendemos um pouquinho mais. É por isso no momento. Tudo bem. Quem gostaria de iniciar a leitura e daí comentar para nós, por gentileza? Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que ele continuasse o apostolado. Porque naquele momento em que Jesus sai do cenário, ficou então os discípulos com a missão de continuar aquilo que ele tinha deixado para eles. Para que aqueles que estavam sedentos pelo Evangelho não se sentissem desamparados e com isso ficasse temeroso, porque a perseguição naquele tempo era muito grande, né? Sim. Então foi o pedido que Jesus fez: apacenta, acalma, esclarece, ensina, né? Para que o apostolado não tivesse a continuidade que tem até hoje. Muito bem. Quem mais? Dona Eva, Cristiano, Leia, Sandro. Posso ler, Fernando? Então tá. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Então, o que eu entendi até agora? Eu compreendi que Jesus é o nosso pastor, né? E ninguém melhor do que ele conhece cada um de nós. Sabe as nossas manias, sabe dos nossos avanços, sabe das nossas dificuldades. Então ele tem toda a paciência do mundo em aguardar pela nossa evolução. E esse apacenta, eu acredito que seja como todos já falaram, a calma, né? E a gente teve um grande exemplo nessa semana, através do desencarne do mundo da Janete, né? Que a gente viu os pais dela sofrendo tanto. Então é aquela coisa de se não chegar no teu conhecimento e tu impor as tuas verdades. Primeiro, apacenta, calma, conversa, tranquiliza, dá amor, dá carinho. Como é que a gente vai chegar para uma pessoa que
está perdendo um filho e dizer que a vida continua. E ele dizer assim, será que o meu filho está bem? Não, seu filho era desse jeito, então ele vai estar lá daquele jeito. Não, a gente dá amor, dá carinho, a gente apacenta, ele acalma, tranquiliza. Como é que eu vou chegar para alguém que tem fome e querer dar uma lição de moral? Não, tu tem que trabalhar, tu precisa arranjar um emprego. No momento ela tem fome. No momento não adianta eu querer dizer para ela que ela precisa trabalhar. Como Jesus fazia. Ele dava, ele primeiro ensinava e depois ensinava a pescar, né? Então, Jesus fazia isso com a gente. Ele primeiro nos consolava, nos curava e depois ele dizia, vai e não peques mais. E esses ensinamentos são essas diretrizes que a gente tem para que a gente não peque mais. É o nosso diário de conduta, que nem todo mundo diz, né? Então, eu acredito que seja isso, o apacentar. Primeiro tu auxilia e depois tu tenta mostrar uma forma nova de ver, uma direção nova de buscar o caminhar. Eu vejo mais ou menos assim. Sim. Até porque o ensinamento ali, a recomendação do Cristo é para que não utilizasse medidas drásticas, né? E o exemplo de Jesus sempre foi o amor. E o amor, ele liberta, ele supera tudo. Por mais que seja, às vezes, seja complicado, como a gente vê no Evangelho, a orientação de amar os inimigos, por mais que possa parecer ou soar para nós como algo quase que impossível, na verdade é o ensinamento do Cristo e é a recomendação dele, para que através do amor nós possamos desta forma ir apacentando, né, e dando seguimento e não deixar que o imenso rebanho se perca e o apostolado não se distingue, né? Mas quem mais gostaria de contribuir conosco? Alguém discorda de nós? A Cássia, Letícia, Cristiano, Eva. Não. Eu tô. Oi? Estou lhe ouvindo. Sim. Então tá. Eu também estou com a Leia, no sentido da chegada do apacentado, do como nós vamos apaziguar, né? Como nós vamos reunir esse rebanho, se não com a delicadeza e com uma simplicidade que Jesus fazia. Coletando um a um com o seu problema e compreendendo um a um com o que vinha trazendo para ele, né? Aqui quando fala que não drasticamente, né, em favor de continuar aquela disciplina, em favor de prosseguir com aquele amor que ele queria tanto que fosse. Bom, certinho, né? Eu acredito que nós temos tido boa aplicação. E aqui diz assim, nem gritos, nem xingamento, nem cadeia, nem força, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição. Então vemos que nesse bocadinho, não sei se eu leio o resto. Pode ler, Durante. Até desespero. Nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos viados, nem lamentação, nem desespero. Aqui, né? Isso. Então, essa questão que a gente que vocês já falaram ali, né? No princípio, você, o Cláudio, e mais a Leia, né? Falou, e a Emília, que não é com
o nosso rompante conhecimento. Eu já conheço 70 anos que eu estou dentro da espírita, então eu tenho conhecimento, eu não preciso mais disso. Ao contrário, hoje eu vejo o quanto há necessidade de eu aprender, porque daí eu sei que eu nada sei. A cada lição que a gente lê e torna a reler, desse livro que a gente já fez todo ele e está tornando a refazê-lo, a gente percebe o quanto a gente nada sabe. Então, nem gritos, nem xingamento. Não adianta tu chegar diante de um ser que não alcança o grau de convenção e querer ele isso, né? E não resolve eu atestar ele para a cadeia, nem na forca, nem de chicote, nem de vara, não resolve nada disso. Eu tenho que chegar com a minha paciência e tentar passar um bocadinho que eu já vivi, porque a gente só pode aquilo que a gente eu Sim. em carne, com 60 anos, né, estou com 70 anos, espírita, eu posso dizer assim que a gente viveu algumas e viu muitos de pessoas que a gente tem na reza que pede a paciência minhas ovelhas, né? Não as deixe se extraviar, porque muitos e muitos daqueles que eu conheci, que conviveram e viveram essa doutrina, eles se perderam, eles saíram fora, nem todos continuaram na mesma linha, tá? Então, espero ter contribuído com um bocadinho, nem que fosse. Espero que todos tenham me ouvido. Muito obrigada. Sim, obrigado, dona Eva. Quem mais gostaria de ler para nós e continuar? Oi. Como tudo foi falado até este momento, né? Que apacentar é acalentar o coração, os corações, né, que sofrem. É a coisa mais sublime para aquele que está naquele momento de dor, mesmo a gente compreendendo, tendo a compreensão, que eu acredito que neste momento eu já tenho um pouquinho. É uma dor que a gente sente dentro, mas que a gente consegue entender. Mas a dor não se arranca assim. Então, quando alguém nos acalenta da forma que a gente foi acalentado nesse período difícil, de sábado para cá, a gente sentiu essa energia de uma palavra amiga, de um abraço. Foram muitos ocorrendo até agora. Eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus, agradeço a essa doutrina que me esclareceu muito, trouxe muita luz, deu clareza. Eu posso, com esse amor divino que recebemos da espiritualidade, eu consigo ajudar muito a minha família. Eu consigo compreender cada um deles da forma que eles são. Eu não julgo ninguém. O momento agora é de amor. Esse momento de amor está sendo comigo aqui, os meus familiares, deveria ser para a humanidade inteira. Porque quando a gente perde alguém, sabemos que não perdemos. É momentâneo.
Todos nós aqui estamos passando por essa caminhada, por essa escola, né? E um dia todos nós regressaremos, retornaremos da nossa vida espiritual. Se conseguirmos daqui extrair algum conhecimento que nos melhore, que nos alavanque a nossa estrada, o nosso melhoramento, com certeza vai ajudar em todos esses momentos que a gente passa. A gente consegue compreender bem melhor. Sente dor, mas compreende e agradece a Deus por todos os momentos que tivemos, com cada um daqueles que viveram conosco e que hoje já fazem parte da espiritualidade. Eu só tenho a agradecer todos os anos que tive, cada irmão meu que eu já perdi. Eu sei que não é uma perda, é momentâneo. É isso. Sim. E a doutrina espírita, como o consolador, né, que conhecemos, ela tem exatamente esse papel, minha irmã, de consolar, né? Quantas mães buscavam Chico Xavier porque perdiam, né, teoricamente, filhos. E eu não sei a dor de uma mãe de perder um filho, eu não tenho, mas eu imagino quanto deva ser difícil, né? E quando elas procuravam o Chico, quando procuravam a doutrina, e até hoje quando as pessoas procuram a doutrina não tira esta dor, não tira este sentimento de perda, né, que muitas vezes sentimos, mas ela nos dá esperança, ela nos dá uma luz no fim do túnel, que assim podemos dizer, né? E ela nos apacenta, ela faz o quê? Ela faz que nós não percamos a fé no Cristo, que não percamos a fé em Deus, que não coloquemos a culpa às coisas que acontecem em Deus, porque quantos se revoltam em situações como esta contra Deus e até mesmo contra Jesus, porque, mas por que logo foi acontecer comigo? Então, claro, nós sabemos, nós espíritas sabemos que nada é por acaso e para tudo existe uma razão, mas nem por isso, é óbvio, nós vamos sair falando para as pessoas que, não te preocupa, isso vai passar porque existe vida após a morte, né, que ninguém morre em vão. Não, não é isso. A gente deve sempre respeitar e fazer esse papel de apacentar, falar de Cristo, né? Se não tiver nada para falar, como o seu Cláudio muitas vezes nos instruiu, ficar em silêncio, dar um abraço na pessoa, né? Porque às vezes a gente abre a boca e acaba piorando a situação, né? Mas essa é a parte maravilhosa da doutrina, a consolação que nós recebemos. Quem mais gostaria de contribuir? Oi. Isso. É de saber que não estamos sozinhos, que seguimos sempre e que aonde a gente estiver, nós estamos sempre muito bem acompanhados. O Mestre Jesus nunca deixa nenhum filho desamparado. E a gente vai ter sempre a chance, né, novamente de reconstruir. Sim, exatamente. Boa noite, Abinho. Boa noite, estamos te ouvindo perfeitamente. Eu, pelo menos, sim. Eu estou tentando falar desde o início, não estou conseguindo, porque o microfone estava trocado aqui. Bom. Não consegui. Tá, eu vou ler e depois eu vou comentar. Tudo bem. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Apacenta as minhas ovelhas é um pedido, né, do Mestre, pedido de Jesus naquele momento para os apóstolos e serve de lição, de compreensão e significado para nós hoje, de que
ensinar a doutrina espírita ou, né, ensinar o apostolado, ensinar as lições de Cristo, não quer dizer impor, não quer dizer que somos os donos da verdade, que temos as escrituras, que sabemos todas as leis, que compreendemos tudo, que nós estamos um passo à frente, um degrau acima, como muitos costumam dizer, né? Isso quer dizer, ele pediu naquele momento para que tivesse paciência, tivesse serenidade, que apacenta significa levar as ovelhas para o pasto e vigiá-las e cuidá-las e não impor, na verdade. Jesus naquele momento ele já estava prevendo o fanatismo religioso, já estava prevendo toda a loucura que se instaurou pós sua morte, né? Pós sua partida, por conta das obsessões e por conta do fanatismo que se criou e do poder, né, que aqueles povos mais inteligentes viram nessa ocasião de poder se beneficiar em cima de povos, né, mais ignorantes, no caso, dominar os povos mais ignorantes através da fé, através de uma fé cega, de uma fé imposta. Então, não impor, jamais, essa é a primeira lição, nunca impor a sua verdade, nunca impor a lição, nunca impor, é levar, mostrar e orientar. Esse é o nosso dever. Nosso dever, o mais que nós devemos fazer é estudar o máximo que possamos estudar, compreender o máximo que pudermos compreender nessa encarnação, mostrar para aqueles que nos rodeiam e aqueles que querem ouvir e aprender e talvez orientar. E nunca jamais corrigir, nunca jamais chamar atenção, nunca jamais impor deveres e obrigações, porque a doutrina espírita é uma doutrina libertadora, consoladora. Ela te dá as chaves e ela abre as algemas que te prendem a certas coisas, né? Então ela te dá a chave da vida para que tu mesmo possas comandar a tua vida e a tua existência, e não mais temer algo que seja divino ou que seja sei lá, miraculoso, fantástico, milagroso, né? Extraordinário, exatamente, porque ela te dá a compreensão da vida, ela te dá a compreensão do porquê, ela te dá as respostas para os teus porquês, e a partir daí, deste momento que tu compreende, entende e consegue absorver essas lições, o porquê que tu está aqui, tu mesmo vai fazer o teu caminho, tu mesmo vai entender que tu é capaz de fazer o certo, porque o que nós estamos fazendo aqui a não ser aprendendo a fazer o certo, aprendendo a caminhar de novo, a evoluir, a corrigir os nossos erros, corrigir os nossos vícios, tentar sermos pessoas melhores, tentar mudar a nossa existência, né? O que mais nós estamos fazendo aqui além disso, né? Corrigir os nossos erros e tentar fazer o melhor possível. Só que ninguém pode fazer isso por nós, a não ser nós mesmos. E obrigar os outros a se corrigirem através de imposições, de medo, né? Através de uma religião ou de uma fé que tu precisa, que se tu sair, tu vai ser castigado, tu vai ser abandonado, tu vai ser... Não, em nenhum momento Jesus disse isso, que alguém seria abandonado. Muito pelo contrário. Ele sempre disse, ele sempre orientou que o caminho era aquele, mas tu é livre para trilhar qualquer outro caminho. Ele te curava e ele te orientava. Não peques mais. Vai, não peques mais.
Ele não disse agora que eu te curei, tu não pode mais seguir por esse caminho, porque esse caminho vai te levar para... Não. Não é esse o nosso papel. Não é esse o papel das pessoas que compreendem Jesus, que entendem Jesus. As pessoas que compreendem, entendem a doutrina, entendem no seu íntimo que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora. E que cada um precisa e necessita passar pelas suas agruras, né? Digamos assim. Precisa passar pelos erros, precisa tropeçar, precisa cair, porque só caindo a gente aprende a levantar. Porque só passando a gente tem a experiência do que é o certo, do que é o errado, do que dói, do que não dói, de como eu devo ser na próxima vez, de como eu não devo ser. Porque se as pessoas aprendessem pelo conselho, seria perfeito, né? Eu aprenderia, Fernando, com as minhas experiências, né? Tu não teria as tuas. Com certeza. E o que isso marcaria na tua vida? E o que isso te faria crescer, né? Então, muitas pessoas hoje, eu estava lendo, né, no livro dos Espíritos, que o nosso mundo, né, o mundo que faz as expiações, o planeta Terra, ele não é só um mundo aonde tu vem espiar, aonde tu vem provar, onde tu vem passar as tuas provas, né, onde tu vem espiar. Não, é um mundo onde recebeu muitos espíritos estrangeiros, né, muitos espíritos vindos de outros orbes, muitos espíritos evoluídos, e ao mesmo tempo ele é casa e morada de muitos povos primitivos, muitos povos, muitos irmãos que ainda não tinham passado por experiências da reencarnação, que ainda estavam na infância, né, da sua evolução, digamos assim, espíritos e povos bebês ainda, né, primitivos, né, que eram os selvagens da Terra, né, a gente pode dizer que eram os indígenas, né, esse povo ainda inocente perante tudo isso que veio evoluir. E se mistura então com esse povo mais evoluído, aonde o contato, né, contato com culturas e evolução, uma inteligência mais avançada, mais apurada, pudesse fazer eles evoluir mais rápido. Então, como exigir, como saber, como que tu pode exigir de alguém ignorante a compreensão de um sábio? E como que tu vai saber, olhando para uma pessoa, se ela é sábia ou se ela é ignorante? Tu não vai saber, não vai entender, né? Por isso que existe tanta barbárie ainda no mundo. Por isso que ainda hoje existem muitas pessoas que matam, assassinam crianças, né? E jovens, e pessoas que entram em escolas e fazem essas atrocidades, porque essa miscigenação de culturas, povos e graus evolutivos só um pouquinho, Pedro, já te deixo falar. É o que faz com que o nosso planeta hoje seja o que ele é. E qual é o nosso papel hoje? Impor a nossa vontade, impor a nossa verdade, né? Não é vontade, a verdade, não. É apacentar este povo todo. Nos apacentar primeiramente, porque Jesus fez esse trabalho conosco. No momento que a gente compreendeu a doutrina, ele estava nos apacentando. E agora nós vamos apacentar essa evolução que está no mundo hoje ao nosso redor. Obrigada. Fala, Pedro. Eu quero ver esse trechinho, fazer um pequeno comentário com relação a isso que a irmã falou aí. Claro, fica à vontade. Que diz assim: isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Quer dizer, eu me vi diante dessa situação, tudo que estão relatando, que a Janete relatou, que eu não saberia distinguir se eu conseguiria viver aquilo de novo que eu já vivi com os encarnos do meu filho, né? E das pessoas se encarnaram na minha família. E de repente eu me vi
mediante a situação. No sábado à noite, que eu estava em casa, eu recebi o recado na hora da sociedade, e eu fiquei em prece, orando, né? E depois eu fiquei meia dúvida, eu preciso ir lá, me deu um angústia, aí meu filho, pai, vamos lá, e chegando lá, eu me deparei com uma situação com os pais da Janete, que eu vivenciei aquilo. E esse filme quis me passar, e eu digo, não, mas não é assim. Eu estou aqui por outra forma, por outro motivo. Não por vivenciar esse momento, né? E sim auxiliar e também ser auxiliado ali no momento. E eu me deparei com situações que, graças a Deus, sabe, eu fui muito auxiliado, porque eu vi as situações dos pais dela, e quando eu entrei, ele olhou para mim, e no olhar, ele olhou assim, Pedro, me socorre. Mas um olhar assim tão... que eu passei por aquilo, né? Então eu sei, ele me disse tudo, aí eu cheguei perto dele, no silêncio, e abracei ele, assim, botei a mão na cabeça dele, e ele disse, Pedro, não estou conseguindo respirar. Aí eu botei a mão e fiz uma oração, uma prece para ele ali naquele momento, e busquei, clamei, aquela prece que auxiliasse aquele irmão que estava naquele momento passando por aquela dificuldade, sem ele, e eu mantendo o equilíbrio. Isso para mim foi muito importante. Aí em seguida eu chamei a Janete é dura que é a tua mãe, que ela também estava passando, e nós ficamos ali em prece, auxiliando os dois, e foi um momento para mim crucial, porque aí, quando a gente terminou as preces, ele olhou para mim assim com os olhinhos, disse, Pedro, que bom, eu melhorei, eu não sei porquê, mas eu fiquei bem. E daquele momento em diante, eu me senti assim, poxa, consegui fazer algo super importante, porque eu estou me aprontando para isso, porque eu já vivenciei aquilo, tudo que eles estavam vivendo naquele momento, e aquele momento é um momento que dificilmente a gente vai aceitar, calma, não é assim, não, a gente naquele momento foi o silêncio, eu dei o silêncio para ele, falei muito poucas, fiz uma prece, e abracei os dois e fiquei ali com eles, e eles diziam, não sai de perto de mim. A mãe dela, no momento eu me afastei, ela me chamava, Pedro, cadê o Pedro? E eu ficava numa função, um e outro, e aquilo me deu uma força tão grande, que eu pensei assim, como eu consigo lidar? Como Deus me amparou naquele momento? Porque eu vivi. Eu estou conseguindo auxiliar as pessoas sem desespero e conseguir ficar com eles todo momento até a hora que eles foram embora sem me desequilibrar. E quando eles pegaram o carro para ir embora, foi como eu disse, agora chegou o momento de eu ir embora, porque eu preciso me reabastecer. É como se eu tivesse ficado sem energia. E eu fiz uma prece, fiquei por ali falando com algumas pessoas que não conseguiam muito entender o que estava acontecendo, e fiz a minha parte e me saí de lá como se uma pessoa me perguntou assim, como é que tu consegue ver isso aqui e tu não absorver aquilo que tá, tipo o irmão que estava lá naquele caixão, eu não vou te falar porque não é o momento de entrar num comentário desse, né? Eu disse para a pessoa, porque a forma como tu está vendo, né, dos pais, da internet e tal, eu disse, não, realmente é uma necessidade. Aí entra aquela palavra que o Pedro, apacenta pelas ovelhas. É isso que nós estamos aprendendo aqui com esse estudo. A doutrina está nos trazendo isso para nós. E para quem já vivenciou esses momentos, hoje, estão conseguindo manter um pouco mais, isso eu falo de mim, de equilíbrio para poder abraçar aquele irmão, sabe, e dizer várias palavras para ele, olhando no olho dele, sem precisar ele entender, era isso mesmo que eu precisava. Então foi um momento para mim muito emocionante na minha vida, que eu não esperava vivenciar, mas foi maravilhoso,
porque a dona Eva, nós sempre conversava, quando eu estudava ali, nós 4, eu era foda ali, ela dizia sempre uma palavra que aquilo me marcou: nunca vou estar preparada para perder outro filho. Isso é uma palavra que é verdade. Nós somos estudantes, podemos passar uma vida inteira, mas não estamos preparados, porque aquele momento ali, eu me vi também perante alguns momentos, eu me vi, puxa vida, né? Vivenciei isso aqui, me segurando por dentro para não entrar na sintonia, porque é muito difícil tu ver uma mãe, um pai, o familiar, no caso, naquele desespero, e tu tem que manter o equilíbrio e poder abraçar, agarrar a mão deles e dizer: não, eu estou aqui, meu irmão, estamos juntos. E ele olhar e dizer assim: vá, é tudo que eu preciso. Alguém agarra minha mão, alguém me dê um abraço. Não sem falar. Então, para mim, foi um momento assim que, sabe, dificilmente eu expressar, porque eu tenho muito mais para expressar, mas eu acho que Sim. o momento não é, sabe, foi muito importante na minha vida. E eu demonstrar aquele momento de equilíbrio para mim. Me emocionei quando cheguei em casa, me emocionei, mas eu fiquei com a emoção assim que de, tipo, conseguir né, fazer algo, realizar algo muito importante. Sim. Isso, naquele momento, foi importante para mim, né? Com certeza. Obrigado pela cultura de vocês. Essa foi a minha contribuição, né? Certo, obrigado, Pedro. Né? Me emociono muito. Sim. Queria dizer pro Pedro que ele conseguiu, ele acalentou, ele nos ajudou a manter o equilíbrio também. Eu vivenciei aquilo, né, irmã? Eu já vivi isso, entende? Então quem já passou, quem já viveu, consegue compreender, né? E hoje, melhor ainda, que a gente sabe que eles não foram e a gente sabe como é que funciona, não é? Eu perdi, que a gente falava, eu perdi, né? Não, a gente sabe que hoje Hoje se tem um outro entendimento, né, Pedro? E justamente o estudo, a base que a gente tem, a gente vai desenvolvendo e se preparando, porque nós iremos passar por situações semelhantes muito mais vezes, né? Então, claro, não iremos aceitar, talvez, nessa existência, o desencarne de alguém querido de uma forma natural, mas teremos mais consolações, daqui a pouco, até para passar uma palavra de conforto àquele que está mais apavorado do que nós, né? Então, esse é o nosso papel. Queria falar, Sandro? Boa noite. Boa noite. Poderia ler, eu estou meio perdido. Claro, fica à vontade. Ajuda o próximo. Ajuda o próximo ao invés de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Nós vamos encontrar aqui nessa frase, como diz, não é? Pedro apacenta minhas ovelhas, porque Pedro era um pescador. Pedro não entendia e não conhecia nada sobre ovelhas. Mas Jesus, sabendo que ele já possuía o conhecimento, ele já conhecia os ensinamentos do Mestre, ele teria a capacidade de apaziguar as ovelhas e deixar o rebanho tranquilo e calmo. Da mesma maneira que o nosso Pedro teve a condição de fazer, porque ele já tem o conhecimento suficiente para, então, ajudar e apaziguar o irmão naquele momento difícil que ele também viveu. Mas se o Pedro, naquele momento em que ele também teve o desencarne do filho, não tivesse procurado a doutrina, não tivesse se esclarecido, hoje, nessa situação, ele seria mais um a atormentar aquele irmão, porque ele estaria levando todo o peso da vivência, da perda do filho, da mágoa, da tristeza, da raiva, do não entender e não compreender para aquele outro irmão. Então, a importância do apaziguar é a importância do conhecer, saber como realizar essa paz. Porque se tu chegar perante as ovelhas e tu não souber lidar com o rebanho, tu vai fazer o quê? Tu vai simplesmente espantar as ovelhas. Tu vai simplesmente trazer o caos entre as ovelhas. Porque o pastor é aquele que sabe como tratar cada situação, sabe como se dedicar para cada ovelha. Como disse o Mestre, eu conheço cada uma das minhas ovelhas e nenhuma se perderá.
Jesus, então, conhece cada um de nós nas nossas necessidades, nas nossas angústias. E quando nós passamos a conhecer a doutrina, e assim nós passamos a entender como é que a gente consegue consolar, como é que a gente consegue chegar numa situação onde se encontra um grupo de pessoas fragilizadas pela falta de conhecimento, pela situação que estão vivendo, e a gente consegue chegar calmo e tranquilo, como faz um pastor, perante as suas ovelhas, as reúne, apacenta, acalma as suas ovelhas. Essa é a grande lição. Acho que essa lição hoje, ela caiu perfeitamente com o ocorrido do final de semana do desencarne do irmão da Janete e a declaração que o Pedro nos fez agora. Então, vou permitir que mais alguém se manifeste aí. Não fico só eu falando. Quem gostaria de ler para nós? A Juliane, a Cássia, Cristiano. Calma aí, pessoal, um de cada vez. Tá tudo bem, pessoal, gostou de me ouvir? Ficou o grilo aqui só. Ser exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Esse ser exigente contigo mesmo, ele é o que? Respeitar o direito dos outros terem as suas dificuldades, os seus problemas, não terem capacidade ainda de compreender, mas contigo ser rígido e entender que tu tem a necessidade de estudar, de te melhorar, a cada dia se tornar uma pessoa melhor, identificar os teus defeitos, identificar os teus erros e corrigi-los. Não querer que apontar o dedo para o defeito alheio dos outros, achando que isso é o correto. O correto é amparar aquele que sofre, aquele que se encontra perdido, porque em algum momento em nossa existência nós também nos encontramos perdidos e desamparados. Então, essa é a grande questão. Então eu vou deixar também a Letícia falar, a Dona Leia, senão só eu falo. Meu pai. Quem vai ler para nós? Eu posso ler então, Fernando. Quem vai ler? Quem? Dona Eva? Não, bem. Tá bom, então. Se plantares o bem, o tempo se incluirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. É tudo isso que foi falado até agora, né? Para a gente não impor aquilo que a gente tem como conhecimento, mas que a gente pode orientar, que a gente pode apacentar, que a gente pode ajudar aqueles que estão junto conosco com a nossa calmaria, com esse conhecimento que a gente tem e principalmente com o exemplo. Então, e não exigir nada de imediato daquela pessoa, porque assim como a gente hoje chegou até aqui, a gente também teve o nosso tempo para germinar e para desenvolver e para florescer, no caso, né? Então, tudo é a caridade, é a paciência, é o amor, é a resignação. São sentimentos, são as virtudes que Jesus nos ensinou, a humildade, né? O perdão. Então, são, como é que eu vou dizer, a semente que vai florescer, que vai frutificar em cada um depois, no momento da necessidade de cada um. Todos nós vamos ter um momento e vamos ter a necessidade de nos modificar. Ninguém vai querer viver eternamente sofrendo, ninguém vai querer viver eternamente sem entender o sentido verdadeiro de estarmos todos aqui. Ninguém vai querer viver eternamente isolado, sem buscar auxiliar. Então, eu vejo assim. Sim. E quantas vezes, né, Leia, que às vezes um pai ou uma mãe fala para o filho, não faz isso, porque é assim, acontece assim, assado, a vida é assim.
E daí muitas vezes o filho, estão viajando, né? A gíria que falam, né? O pai não sabe de nada, isso aí é muito careta, né? Só que aquela sementinha. Falou é uma coisa muito verdadeira, né? Porque a gente precisa ter paciência, né? De esperar o amadurecimento de cada um, né? Sim. Porque não adianta tu querer impor um ensinamento, impor uma verdade, impor algo que a pessoa ainda não está pronta para aprender, né? A pessoa não está pronta para absorver aquilo ali, né? Então, a gente entende hoje, a gente compreende que a compreensão e o entendimento, eles são coisas que precisam andar juntos. Para te compreender, tu precisa entender. Né? E é isso que a doutrina vem mostrar para nós. Ela vem E muitas esclarecer para que tu possa compreender e aí então aceitar. Sim, e muitas vezes vivenciar, né, Letícia? Vivenciar é importantíssimo, Fernando, porque senão não teria o porquê das reencarnações. Não teria porquê de reencarnar. Então era mais fácil viver espiritualmente sempre. Sim. Né? Então eu acho que experienciar as tuas vivências e as tuas escolhas é uma didática essencial para o desenvolvimento humano. É essencial que o ser humano vivencie as suas próprias escolhas, porque tem lição maior que essa? Tem lição mais prática do que tu vivenciar exatamente aquilo que tu escolheu? Sim. E é o que tu escolheu para ti, tu não escolheu para o próximo, para o outro, né? Naquele momento que tu fez as escolhas erradas, que tu fez as atitudes erradas para com o outro, tu está se sentenciando a ti mesmo. Sim. Tu vai ter que passar e vivenciar tudo aquilo que tu fez hoje. Eu já deixo para falar, Cássia. Você está falando, Letícia, Sim. que essa aceitação com dignidade. Exato. Sabe, eu falo muito isso para mim. No momento que tu entender e compreender. E isso mesmo, aceitação com dignidade, porque o que fluiu dentro de mim naquele momento foi surpreendido para mim muito grande, o amor que inalava, que saía de dentro de mim, foi incrível aquele momento para mim. Eu respirava, eu falava amor e eu deixava aquilo fluir dentro de mim. Então hoje falar de Jesus, ele é algo purificante, né? É verdade. Falar do Cristo é incrível. Então eu falo muito isso aqui na minha casa, entendeu? Porque hoje nós estamos aprendendo e uma das coisas boas, eu falo por mim, eu estou começando a botar em prática na minha vida. Isso é importante, a prática. Isso mesmo. Fernando, Isso. Ô, Cássia, tu podia ler para nós ali até o final e aí tu fala, posta a tua posição aí, por gentileza. Eu consigo sair, licença primeiramente, eu consigo ir até o Axis, olhar o texto e continuar ativo a reunião? Consegue? Inexperiente de hoje, isso? Não analises daí até o final. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Com licença, vou falar o que eu entendi do texto. Quando eu li o texto, eu me remeteu muito a aconchego. Não só comigo, mas com todas as pessoas que vêm até mim. Claro, para tu ter um aconchego com qualquer pessoa que seja, com qualquer irmão que esteja precisando, tu precisa ter uma bagagem de ter passado por isso, ou até mesmo ter ido atrás de certas coisas que a vida nos coloca que a gente precisa desvendar. Se não fosse o seu Pedro, de certa maneira, ter se dado a oportunidade de ter passado por um momento
tão difícil da melhor maneira possível, talvez ele não teria conseguido dar o suporte que a Janete e a família dela precisou no momento. Então, para mim, o texto lendo é tu se abrindo para conhecimentos da vida da melhor maneira, para que no momentos que Jesus, que a espiritualidade necessitar de ti, tu consiga dar o teu melhor naquela situação. Porque por mais que tu tenha um conhecimento e que tu não pratique ele, que tu não saiba usar o conhecimento como uma ferramenta boa para o universo, no momento que eles precisarem de ti, tu não vai sair tão bem, não vai sair tão bem naquela situação, ou até mesmo não vai conseguir dar o suporte necessário. Se o Pedro não tivesse o conhecimento, não tivesse dado a oportunidade de ter o conhecimento que ele tem hoje, eu tenho certeza que naquela hora eu não sei se eu ia conseguir ajudar, para ser bem sincera, eu hoje. Mas ele soube ajudar, ele ainda continua sabendo ajudar, ele continua orando. Então, para mim, o texto remeteu isso, de tu ter o conhecimento, ter o aconchego com a vida espiritual, com uma vida na Terra, sem julgamento, ninguém para julgar ninguém. Eu não sou ninguém nem para julgar um cachorro, em geral uma pessoa, um bicho, um passarinho, uma folha. Então, para mim, o texto remeteu isso, irmãos. É o que eu tenho para falar hoje. Desculpa a minha ausência. Estou voltando. E é isso, Fernando. Não precisa pedir desculpa. E realmente ninguém é tão perfeito que possa expor o outro, né? Então devemos julgar, obviamente. E isso. A tua colocação foi muito bem colocada, né? A tua reflexão foi muito bem entendida sobre a lição. Realmente é isso, é esse acolhimento, é esse amparo que tanto precisamos. Falamos ali da doutrina espírita, que é o Consolador, que foi prometido por Jesus. Então, quanto mais nós temos a oportunidade de estudar, de buscar este conhecimento, e da forma como Pedro colocou ali, que ele teve a experiência, quando se tem a experiência e o conhecimento, fica ainda mais apresentável, né, diante de alguma situação, porque é a mesma coisa que uma pessoa que vai fazer uma autoescola, tira a carteira e não dirige mais, ela não vai ter a prática, né? Então isso é muito importante, por isso que sempre Jesus nos orienta em praticar o bem, né? Saber fazer o bem, mas praticar, que este que é o principal. Temos ainda alguns minutos. Quem gostaria de contribuir conosco? Eu gostaria de falar. Pode falar. Eu acho isso tão importante, sabe? Eu acho isso que é o princípio de todo aquele que está começando qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de ensinamento religioso. Quando a gente começa a entender e compreender, a primeira coisa que a gente precisa é ter paciência, né? Paciência de esperar o tempo do próximo. Eu acho que quando Jesus falava muito em caridade, ele pedia exatamente isso. No momento que tu é caridoso, tu enxerga o teu próximo, tu enxerga o outro, né? Então, a caridade, ela faz parte disso. Porque se tu não consegue ter esse olhar sobre o teu irmão, necessitado ou não, como é que tu quer te apresentar a Deus? Como é que tu quer te apresentar no reino de Deus, né? Como Jesus sempre nos prometeu. Como é que tu vai transgredir uma lei tão óbvia, né? Porque eu acho que respeita ao próximo, respeita a opinião que é contrária à tua. Nós, geralmente, enquanto seres humanos, a gente tende a rebater tudo aquilo que é contra nós. E a gente não entende que o contra é o que nos ensina, é o que nos mostra na diversidade que a gente cresce, na tempestade que a gente evolui. Então, é isso. Muito bem.
gostaria de agradecer a presença de todos, aqueles que não falaram hoje, que numa próxima oportunidade possam falar, porque lembrando que o estudo é importante que todos participem. Nós vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, aos mentores queridos, e agradecer por esta oportunidade de aprendizado, de estudo, e que possamos carregar dentro de nós estes ensinamentos do Mestre, e no momento oportuno que possamos pô-los em prática, porque sabemos a importância de pôr em prática aquilo que estamos aprendendo. O trabalho se apresentará a todo momento. Aqueles que são seguidores do Cristo não vão mais deixar de ser seguidor. Continuaremos neste caminho, porque somos as ovelhas, somos o rebanho do Cristo. Agradecemos assim a Deus, a Jesus e aos amigos queridos que nos acompanham neste trabalho. Desejamos a todos uma boa noite e uma excelente semana. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite.